Pois é, você teve algum caso de alguma meta, de alguma coisa que era descrito dentro da empresa que você trabalha, que essa meta nunca era batida, as coisas eram sempre, ficava sempre lá no vermelhinho, né? Quando a gente olha o farolzinho de metas, e depois, quando você foi ver, é simplesmente porque a galera lá na ponta tava executando alguma coisa que deveria ter sido executada de outra forma. Você já teve alguma experiência nesse sentido? Cara, sim. E até antes de responder, só trazendo uma analogia aqui do que foi dito aqui até o momento, que quando a gente fala de oratória e comunicação, é interessante a gente lembrar de como que surgiu a questão da oratória e comunicação. Surgiu lá atrás, dos primórdios mesmo dos tempos, porque como acontecia, os reinos de antigamente, eles tinham a cultura de dominação por força. Então eles dominavam uma civilização, uma cultura por força, por exército, só que eles não conseguiam manter aquela dominação por muito tempo. Então aí começou a originar o quê? Oratória. Eles tinham que desenvolver oratória para manter todo o povo, toda aquela civilização no mesmo contexto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque trazendo para a indústria, trazendo para o nosso dia a dia, a indústria, as pessoas que estão ali à nossa volta, os líderes, que seriam os líderes hoje, eles devem manter ali um ambiente organizacional todo em prol de uma meta, de um objetivo, através da comunicação. O que que já houve, respondendo a sua pergunta, houve já, que eu já presenciei em indústria? As metas, os conceitos, tudo que a gente deveria agir ali, até os conceitos de segurança, eles não eram passados às vezes de forma clara. Era muito mais do você tem que fazer isso, você tem que cumprir procedimento, você tem que exercer tal atividade, a gente tem que bater tal meta, mas e o conceito? O que significa cada meta? Quando a gente passou a realmente entender o que significava a meta, o porquê que a gente deve usar um EPI de forma correta, o porquê que a gente deve alcançar aquele resultado, quando a gente passou a entender o conceito, com certeza teve um ganho ali em questão de metas, de Sim. alcance de resultados ali. E a comunicação, ela é muito linkada com o propósito, né? Beleza, você desenvolve ali uma habilidade, alguma metodologia de comunicar aquilo que você quer comunicar. Mas o que que você vai comunicar, né? Geralmente é o propósito, geralmente é o porquê, né? Porque senão vira uma comunicação vazia. Só virar apenas uma conversa, né? Exato. Então, trazendo para o campo de vista aqui de indústria, quando eu era técnico de manutenção, professor, eu não sabia o porquê eu acordava 4:30 da manhã e ia para trabalhar. Pô, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que chegar lá, tinha que fazer as preventivas, fazer as corretivas, mexer no teu equipamento, atender chamadas que caía. Esse eu sabia o que eu tinha que fazer, mas o porquê? Por que que eu fazia aquilo? Eu não sabia. Quando eu virei gestor, quando eu tive uma visão um pouco mais macro, mais holístico da situação, que eu entendi as metas. Pô, então eu fazia preventivo no equipamento, porque quando eu faço preventivo no equipamento, ele deixa de quebrar. Quando ele deixa de quebrar, a gente melhora as metas de MTTR e MTBF, e essas metas automaticamente melhoram a meta de disponibilidade, ou seja, a empresa ela deixa de parar de produzir. Então, olha para você ver como é que tudo está linkado, né? E muitas das vezes, quando você tem pessoas na sua equipe desmotivadas no trabalho, não fazendo a atividade que deveria fazer, reclamando muito, às vezes até ganham bem, mas sempre falam mal da empresa. Quando você vai ver, pô, não é salário, muitas das vezes, né? Muitas das vezes é porque o cara não sabe o porquê que ele tá fazendo aquilo dali. Ele não tem um propósito, ele não sabe o porquê que ele tá acordando 4:30 da manhã, tá indo trabalhar de madrugada para poder atingir aquele objetivo ali na ponta, né? Você acha que a comunicação e o propósito realmente tem esse link? Eles são a mesma coisa? No fundo, eles têm essa conexão? Qual é a sua visão sobre isso, a comunicação e o propósito? Tem muitas coisas aí que a gente pode explorar, que vocês falaram que é muito importante. A primeira, você está falando de propósito. Nós estamos falando de objetivos. Sim, Da mesma forma que quando você pega a gestão, a palavra estratégica, ela bate muito forte, eu também não desconsidero na oratória. Eu acredito numa comunicação e oratória estratégica. Se você pega, por exemplo, um livro de um autor como o professor Roberto Chiniachik, que é uma grande referência em falar em público, em comunicar, ele dedica quase 100 páginas do livro dele no planejamento, porque ele acredita que a comunicação seja estratégica. Bom, isso é um ponto. O outro ponto, além disso, você tem a comunicação organizacional, quer dizer, a comunicação nas organizações, que também precisa de um propósito, de um objetivo,
Porque ela é estratégica e ela está alinhada com a alta direção. Então, quando nós falamos e pensamos na comunicação, nós estamos pensando num contexto capacitante. E esse contexto capacitante mora na cultura organizacional. A cultura daquela organização precisa permitir que haja a fluidez dessa comunicação, a importância da comunicação. Vocês querem ver uma coisa? Vocês falaram aí da comunicação escrita. Sim. Não tem oratória porque não tem a oralidade, mas tem retórica. E o que é retórica? Retórica é a arte da argumentação. Para que você consiga persuadir, que é o objetivo da nossa comunicação, que é influenciar positivamente o seu público, você precisa contemplar os 3 pilares da retórica, que é o logos, é a lógica. Então, seus argumentos precisam ter lógica, porque se não tiverem, são falácias. O que são falácias? São argumentos que desobedecem à lógica. Entra o patos, que são as emoções, o que se gera emocionalmente com a sua comunicação, entra o seu estado de espírito emocional de quem comunica, e o ethos, que obviamente é a ética. Então a ética tem que ser pano de fundo disso tudo. No processo da comunicação escrita, no e-mail também está presente esses valores. Agora tem um detalhe que também eu gosto de sempre esclarecer. O e-mail, a comunicação, isso nós estamos pensando nos veículos. São os veículos de comunicação. Como é que chega até onde a gente quer que chegue? Não existe, pessoal, nenhum tipo de veículo milagroso. Então você não vai ver um e-mail milagroso, você não vai ver um podcast milagroso. Por quê? As pessoas são diferentes. As pessoas têm mecanismos de absorção informacional diferentes. O que é necessário? Tem informação que precisa ir por e-mail. Tem outras que não cabe no e-mail. Elas precisam ser complementadas. Então, na organização nós chamamos de que quando nós vamos comunicar algo, nós precisamos colocar o bloco na rua. Fazer essa associação com o bloco na rua. Então eu tenho que pensar num plano de comunicação, onde tem e-mail, tem o cartaz, tem o líder que você sempre coloca, a importância do líder. O nome da comunicação que é feita pelo líder, segundo os autores, nós chamamos de comunicação gerencial. O que é comunicação gerencial? É uma habilidade do líder. O líder precisa trabalhar muito bem. Eu não sei se vocês já presenciaram barracos por e-mail. Sabe o que é barracos por e-mail? Um setor manda um e-mail para o outro para uma determinada demanda. O que acontece? Não fica claro a informação inicial. Começa a voltar os e-mails com questionamentos e às vezes com tom áspero, ácido. E detalhe, essas pessoas gostam de audiência, porque manda com cópia para um monte de gente. Quando às vezes você não tem uma ligação muito forte com a situação, você está recebendo e está assistindo aquele barraco. Eu já cheguei em setor e falei assim, pelo amor de Deus, a diferença do setor é de um andar. Ao invés de você mandar e-mail, desce as escadas, olhe no olho, pergunte. Vocês esclarecem ali, será que esse tipo de conteúdo cabe no e-mail? Então, primeiro, nós não podemos substituir veículos do ponto de vista organizacional. Não superestime e nem subestime um veículo, mas você tem que atacar diretamente. E aí nós estamos falando de engajamento. Porque o engajamento é uma palavra bonita, as pessoas adoram falar isso nas organizações. Nós temos que buscar engajamento das pessoas. Mas pega o princípio do engajamento. Tem que fazer sentido. Sim. Tem coisas que não fazem o menor sentido. Você tem que fazer sentido, dar sentido. E como é que é feito? Por meio da comunicação. Então, olha só a complexidade.